que assim, eu queria poder trazer esse texto no momento que a gente tá menos assim, o mercado de trabalho é uma merda, a gente não consegue emprego e tal. Porque esse texto aqui pra mim, e a discussão que eu quero ter com vocês, ela é um pouco mais, vamos imaginar um futuro melhor. Vamos pensar o que a gente poderia fazer se a gente trabalhasse no que a gente gosta. Vamos, sabe, por isso que isso aqui é uma alface. Mas isso aqui, quando sair o corte no canal, vai ser um dia novo, sabe? Eu não vou ter ficado o tempão dizendo, o mercado de TI é ruim, embora vá ter isso na introdução do vídeo, porque eu tô falando agora. Mas enfim, ele é uma alface legal. Então olha só, eu botei aqui, vamos reconstruir a rede. E eu traduzi para português esse artigo. Ele é um artigo que eu lembro que eu li 3 anos atrás e tal. É hora de reconstruir a web. A web nunca deveria ser apenas alguns jardins murados de conteúdo concentrado de propriedade de algumas grandes editoras. Era para ser uma cacofonia de diferentes locais e vozes. Então, uma introdução sobre esse texto. O que eu meio que... de 2018. Esse texto, ele pra mim, ele reflete um momento... Embora 2018 já tenha passado um pouco esse momento, reflete um momento mais antigo da ideologia da internet e até, digamos, do meu desenvolvimento ideológico falando com vocês. Porque eu sempre fui uma pessoa que curtiu tecnologia desde que eu era nerdola, criança, e gostava de videogame e tal. Eu fui aquela pessoa que o vídeo do Pedro Doria, que eu vou botar aqui em cima no canal pra vocês, que é o meu vídeo favorito do canal, que ele diz que pra desenvolver a tecnologia, tu só precisaria... desenvolver os nerdola, deixar eles gostar de videogame, deixar eles ter computador e aprender a programar e tal, e seu país vai ser foda em tecnologia se você fizer isso. Eu sempre fui essa pessoa e tal, porque eu era nerd na escola, eu gostava de joguinho, eu me interessava por esses assuntos mais de computador, não tanto de eletrônica, eu ia dizer desmontar coisa, nunca gostei de desmontar coisa, mas enfim. Eu sou a pessoa que faz a referência de joguinho aqui pra vocês e tal, beleza. E até eu começar a me radicalizar mais na política e mudar um pouco as minhas ideias do que eu acho que a gente precisa fazer pra salvar o mundo mesmo, eu achava que isso aqui era suficiente. Então, esse texto aqui vai ser muito maneiro pra gente falar sobre esse assunto, mas também pra gente entender como essa visão talvez seja um pouco limitada. Mas eu gosto desse sentimento, porque eu acho que o que a gente precisa ter é esse sentimento que tá aqui no texto, de que tipo, a internet tá ruim. A internet Web 2.0 virou um espaço muito diferente do que era a Web 1.0, que era a primeira internet, que a gente tinha mais liberdade, criatividade, que a gente tinha vários tipos de sites diferentes e nos estados. A Web 2.0 não é mais isso. Só que ele tá tratando isso como se fosse um problema técnico. Eu acho que é mais do que um problema técnico, né? É um problema político. E logo deve ter uma solução política que vai além do técnico. Mas vamos ler e vamos debater isso melhor. Beleza, eu comecei pelo texto errado. O texto de introdução é esse aqui. Um texto é uma resposta ao outro, tá? Então vamos começar a ver isso. Os blocos de construção que faltam na web. Numa altura em que milhões de pessoas estão a perder a confiança nos maiores sites da web, vale a pena rever a ideia de que a web deveria ser feita de inúmeros pequenos sites. Aqui está uma olhada nas tecnologias negligenciadas que deveriam tornar isso possível. Não sei porque que tem umas amorinhas aqui, mas tá bonito. Embora a rede mundial de computadores exista há mais de um quarto de século, as pessoas têm teorizado sobre hipertexto, documentos vinculados e uma rede global de aplicativos há pelo menos 75 anos. Nós comentamos um pouco sobre isso no vídeo da ideologia californiana, que logo mais estará no canal. E talvez mais. E embora algumas dessas ideias estejam agora obsoletas, ou sejam irremediavelmente acadêmicas como conceitos, ou pareçam incrivelmente óbvias em um mundo onde estamos todos na web todos os dias, o momento é perfeito para revisitar algumas das joias esquecidas das épocas passadas. Talvez as versões modernas desses conceitos possam ser o que nos ajuda a reconstruir a web em algo que tenha o potencial, o entusiasmo e a abertura que deixaram tantos de nós entusiasmados com ela em primeiro lugar. E daí uma parte que é legal, eu vou ler uma parte aqui. Esse cara, eu não sei se ele ainda trabalha lá, mas ele é desse site glitch.io, até vou abrir pra vocês. Que quem é mais dos joguinhos, vocês devem conhecer isso, tá? O Glitch.io, ele é foda porque ele começou como um site de hospedagem de joguinho, que as pessoas botavam joguinhos que eram feitos com engines online, com a Unity, com essas coisas mais indie, né? Eventualmente ele foi evoluindo para meio que uma plataforma de aplicativos online, e ele tem uma coisa muito boa, que é que ele tem um negócio que tu ganha um espaço onde tu pode só fazer um sitezinho com HTML, JavaScript, CSS e deixar ele hospedado. Então tu pode ter, se não me engano, sei lá, como o meu handle geralmente é lfzavac, né? Tu pode ter lfzavac.glitch.io. E isso aqui é uma coisa muito maneira. Eles têm uma visão do que deveria ser a internet, que ela é um pouco pré essa Web 2.0, né? E
E enfim, eles estão falando de Fediverso aqui, que a internet federada seria uma evolução do 2.0, né? Não vamos falar sobre internet federada hoje, talvez no outro dia a gente traga mais. Mas eles estão pensando nisso. Mas o que é interessante deles é que eles estão visualizando uma visão de internet pré-redes sociais, pré uma era onde na realidade tu não era dono do teu espacinho, embora, enfim, nunca foi bem isso. A internet nunca foi um espaço onde tu conseguia ser dono do espaço, mas parecia que era, né? Tu tinha o teu espacinho, que ia ter o teu próprio estilo, que ia ter o teu próprio conteúdo. E quando a gente foi pro 2.0, na realidade, eu estou aqui dentro do YouTube. Eu boto conteúdo no Instagram, eu boto conteúdo na Twitch, eu boto conteúdo no Twitter. Então você tem o seu espaço dentro de uma outra plataforma. Que, enfim, isso ainda é a internet, mas se tu vai procurar as coisas, tu não vai procurar o Lucas, tu não vai procurar o Anil Dash, que era o cara do arquivo, tu vai procurar ele dentro do Twitter. Tu vai procurar o Twitter e vamos ver o que o Twitter vai me mostrar. Então virou uma coisa menos focada no indivíduo e mais focada na empresa ou rede social. E notem que daí, de novo, eu acho que é interessante já começar um pouco a crítica. Não necessariamente tudo que ele vai falar ali vai ser a solução ou vai ser legal, porque talvez seja uma visão muito focada no indivíduo da internet. E já que a gente é comunista e a gente está tentando pensar um futuro um pouco diferente, como é que seria uma visão realmente coletiva da internet? Porque isso também é uma crítica que eu faço, por exemplo, ao movimento da Web 3.0 baseado nas federações e tal. Vocês pensam tanto na tecnologia para descentralizar tudo e não ter alguém centralizando a internet, e vocês não pensam tanto em como, por exemplo, uma internet coletiva talvez precisasse de união de pessoas e talvez precisasse de algum tipo de centralização em alguns princípios, algum tipo de coisa. O que? Não sei. Mas eu só estou fazendo essa provocação aqui. Então, uma parte. Nossa equipe na Glitch tem trabalhado arduamente para entregar muitas das ideias principais discutidas nesse arquivo, incluindo novas abordagens para visualizar código-fonte, criação, incorporação e muito mais. Se essas ideias ressoam com você, esperamos que você dê uma olhada no Glitch e veja como podemos trazer essas habilidades de volta para a web. Acho que, inclusive, isso aqui eles estão dizendo que querem contratar as pessoas. Então, é só ver código-fonte, né? Nos primeiros anos da web, a maneira fundamental pela qual as pessoas aprenderam a construir páginas da web foi usando o recurso visualizar código-fonte em seus navegadores. Você apontaria o mouse para um menu que dizia algo como ver código-fonte. Ninguém navegava na web em uma tela sensível ao toque naquela época, né? Tô falando de celulares. E de repente veria o código HTML que compunha a página que estava visualizando. Se você apertasse os olhos, poderia ver o texto que estava lendo, e em volta dele havia um conjunto bastante compreensível de tags. Você sabe, P de parágrafo, esse tipo de coisa. Então, se vocês não sabem, né, quem não é, nem todo mundo aqui é dev e nem todo mundo que é dev talvez seja dev front-end. Mas no Firefox aqui que eu tô, nós podemos ver o código-fonte da página. Só que isso aqui é uma crítica que ele vai falar, olha, isso aqui é o código-fonte da página que nós estamos olhando, Medium. Tipo, é totalmente alienígena o negócio. Tem milhões de parágrafos com milhões de coisas, não sei o que, e daí dentro tem uns div, uns a, e a fonte tá no meio do negócio, e daí tem um parágrafo aqui. Olha só, e tem uma fonte aqui. Tipo, esse código aqui é meio que não só difícil de ler. Ah, tá muito branco aqui, desculpe. Não só difícil de ler, como extremamente difícil de reaproveitar. É o que ele vai falar. Ó. Foi uma das ferramentas de ensino da tecnologia mais eficazes já criadas. E não é surpresa, já que a web foi inventada com o propósito de compartilhar conhecimento. Isso aí, assim, de novo, pode até ser, mas a web foi inventada como uma rede de colaboração militar, né? E daí depois, no texto que vai sair no canal aqui, a nossa resenha da ideologia californiana, ela foi pensada como uma ágora de ideias pelo pessoal mais à esquerda lá, e depois como um mercado das ideias, né? Uma coisa que ia facilitar também venda de produtos. Então, enfim, é meio idealista dizer que a web foi inventada para compartilhar conhecimento, mas eu vou passar um pano porque eu gosto de ti. Atualmente, o View Source está em péssimo estado, que foi o que eu acabei de clicar aqui. A maioria dos dispositivos móveis não oferece suporte a esse recurso, e mesmo na área de trabalho o recurso fica oculto, a tradução... O recurso fica oculto ou mais oculto, a menos que você habilite configurações especiais do desenvolvedor. É especialmente notório porque as ferramentas para trabalhar com HTML em um navegador estão melhores do que nunca. Os desenvolvedores basicamente deram aos navegadores comuns de desktop o potencial de serem ferramentas inteligentes e poderosas para a criação de páginas web, que é uma das coisas que eu não sei se vocês sabem, mas, de novo, se tu clicar aqui e daí tu achar
o lugar onde está o texto. Os desenvolvedores basicamente deram as páginas da web. E daí se eu quiser botar aqui o Elon Musk é corno e escrever isso aqui, ele bota o Elon Musk é corno na página. Então você, nossa, o Anil Dash chamou o Elon Musk de corno. Eu não deixava. Então, se vocês não sabem, a web é esse negócio aberto, onde tu pode modificar facilmente o que tá na tua tela. Por isso, se tu vê um tweet do Elon Musk dizendo: eu acabei de botar todo o meu dinheiro nesta pequena criptomoeda que parece ser o futuro das criptomoedas. Pode ser que seja verdade, porque ele faria uma coisa dessa totalmente pra fazer um pump and dump, mas pode ser que tenha sido eu que editei pra fuder com os Crypto Bros, né? Pode ser isso. Então, enfim, mas você sabe como o Sprint funciona, mas só pra saber que a web é esse padrão aberto. Claro, só eu posso ver isso. Isso aqui não está no site pra todo mundo, isso é uma outra coisa. Eu lembro de pessoas na faculdade, quando a gente tava vendo esse tipo de coisa, as pessoas, eu editei o site, agora os outros vão ver que o Elon Musk é um corno também. Não, é só pra ti, tá? É local essa modificação. Mas isso leva a outro problema. As páginas da web mais complicadas hoje em dia não são escritas por ninguém. Olha só o que ele tá falando, é o que eu tava descrevendo antes pra vocês. Eles são montados por pequenos programas que pegam as instruções feitas por um codificador e depois traduz essas instruções, um programador, né, tava dizendo, essas instruções no HTML real, o CSS, JavaScript, as imagens e tudo mais, que vai para o seu navegador. Se você for especialista, talvez possa descobrir quais ferramentas estavam sendo usadas para montar a página e ir ao GitHub, né, o site de código, encontrar alguma versão dessas ferramentas para experimentar. Mas é a diferença entre aprender a cozinhar olhando por cima do ombro de alguém ou saber onde o restaurante comprou seus ingredientes. Então isso, eu adorei essa metáfora, porque essa metáfora aqui é a que eu fiz no vídeo sobre software livre, no ensaio sobre software livre, um dos melhores vídeos do canal ainda, que assim, o software fechado, tu meio que vê ele funcionando. Então, se tu é um programador experiente, tu pode assim, tipo, eu acho que ele usa tais tecnologias, eu acho que ele usa tal algoritmo, eu acho que funciona desse jeito. Tu pode fazer uma engenharia reversa, tu pode olhar o código binário e tal, mas isso é a mesma coisa que tu pegar um prato, né, de comida. E assim, ok, eu tô comendo, parece que tem batata, tem carne, tem rúcula, sei lá, porque eu penso uma comida tipo um risoto, sabe, uma sopa que tá a comida toda misturada lá, mas tu não sabe a ordem dos ingredientes, tu não sabe quanto tempo fica refogando a cebola, tu não sabe quanto alho tem, sabe, tu não sabe quais temperos em pó foram botados, tu não sabe isso. Então a internet hoje é isso, que eu mostrei o código ali pra vocês, tu vê a estrutura do site é melhor do que um programa fechado, na real, porque o HTML, CSS, JavaScript ainda são padrões abertos, mas eles não são gerados para ser lidos e às vezes eles são obfuscados de propósito, né, para que as pessoas não possam ver. Então, trazer o view source de volta poderia capacitar uma nova geração de criadores a ver a web como algo que eles fazem, e não apenas um lugar onde grandes empresas criam sites onde todos nós despejamos nossos dados pessoais. E daí, olha só, ele matou a pau nessa última aqui, ele descobriu o problema, tá? Grande parte dessas ferramentas que transformaram o HTML numa coisa ilegível e daí fizeram tu poder ver o código do site ser inútil, foi a pressão do mercado para que tu desenvolva coisas mais impressionantes em menos tempo e também a conveniência de que quanto mais difícil de ler o código, quanto mais zoado e quanto mais obfuscado, mais difícil do teu concorrente pegar e aprender a copiar exatamente o teu layout e fazer exatamente a tua funcionalidade. Então isso tudo aqui não existe fora do contexto de que a gente tem grandes empresas que ganham muita grana criando produtos que são obfuscados, que não são fáceis de tu aprender como funcionam, que não são fáceis de tu copiar, fazer uma coisa igual, que não são abertos mesmo, e que estão querendo nossos dados pessoais, ele falou ali. Então nota que assim, como nós vamos revolucionar e a internet, por exemplo, todos os sites eles serem perfeitamente legíveis e eles serem feitos de uma maneira reaproveitável, que pode ser às vezes aquele negócio que ele acha até que vai falar depois, eu quero tirar um pedacinho de um site, botar dentro do meu site e eles podem fazer uma coisa misturando os dois. Como a gente precisa pensar no grande problema que é grandes empresas despejando nossos dados pessoais. Então, por isso que eu sempre digo, muito maneiro esse texto, eu adoro essa parte técnica, eu adoro pensar no futuro onde isso poderia acontecer, mas por que eu tô fazendo o canal comunista todo vermelho com a foice e martelo, ao invés de ficar fazendo isso? Porque eu acho que é muito mais importante essa formação política antes, essa articulação política antes, para que a gente possa ter um futuro onde a gente haja no problema, de verdade, tá? Que não é nem só as grandes empresas, é o sistema de produção.
Para a próxima, autoria. Quando Tim Berners-Lee inventou a rede mundial de computadores, ele presumiu que, assim como nos sistemas de hipertexto anteriores, todo navegador seria capaz de escrever páginas web com a mesma facilidade com que as lê. Que é o que eu demonstrei para vocês. Eu consegui modificar a página ali, né? Mas ele vai ir um pouco além. Na verdade, essa crença inicial levou muitos dos pioneiros da web a presumir que o formato do HTML em si não importava muito, já que muitas ferramentas de navegação diferentes seriam capazes de criá-lo. De certa forma, isso é verdade. Então ele está dizendo assim, o teu navegador, tu vai clicar aqui e ele vai dizer assim, reescreva esse pedaço, coloca esse pedaço no outro site. Então meio que não importa o código do site, importa que o navegador conseguisse manipular, né? De certa forma, isso é verdade. Bilhões de pessoas fazem coisas na web o tempo todo, só que elas não sabem o que estão fazendo HTML, porque o Facebook, ou o Instagram, ou qualquer outro aplicativo que esteja usando, gera isso para eles. Curiosamente, foi um dos membros do conselho do Facebook que ajudou a causar essa cisma entre ler e escrever na web. Mark Andreessen foi o pioneiro do navegador Mosaic e depois liderou o Netscape, o primeiro navegador comercial amplamente disponível. Mas a Netscape não foi criada como um projeto de pesquisa com financiamento público em uma universidade estadual. Era uma empresa iniciante apoiada por muitos investidores de capital de risco. Acho que ele está dizendo isso, de novo, porque eu critiquei um pouco o autor do texto por não ter essa visão, mas nota que ele traz exatamente a visão chata do comunista da TI. Ele sempre traz um pouquinho assim, vocês perceberam que, isso aqui não era um padrão aberto de pesquisa para o bem da humanidade, isso era uma empresa. Não é nenhuma surpresa, então, que a capacidade de criar páginas da web tenha sido reservada ao Netscape Gold, a versão paga daquele primeiro navegador amplamente voltado para o consumidor. Ler coisas na web seria gratuito, com certeza, mas criar coisas na web, pagaremos empresas de tecnologia iniciantes apoiadas por capital de risco pela capacidade de fazer isso, e elas mediariam isso para nós. Apesar do domínio atual do Facebook, ainda existem muitas maneiras de publicar sites reais, em vez de apenas despejar pequenos pedaços de conteúdo na gigante rede social. Isso era 6 anos atrás, esse texto. Mas substituam, se vocês acham que o Facebook não é relevante, substituam pelo Insta, TikTok e outras redes sociais. A gente ainda está no mesmo modelo de a gente não é bem dono e a gente não está bem escrevendo o padrão da internet. Nós estamos colocando o nosso conteúdo, nossos dados em outras plataformas. Existem todo tipo de ferramentas de construção de sites que permitem escolher um modelo e publicar. Os profissionais possuem ferramentas de autoria ou sistemas de gerenciamento de conteúdo para manter sites grandes e sérios. Então, pensem no Medium, pensem no, Wix. Pensem até no WordPress e o teu próprio WordPress, né? Mas hoje em dia existem muito poucas ferramentas que você poderia usar no seu computador ou tablet ou telefone para criar uma página web ou site do zero. Porém, tudo isso poderá mudar rapidamente. As barreiras são mais baixas do que nunca para recuperar a capacidade criativa que a web deveria ter desde seu nascimento. Deixa eu ver se acabou. Isso. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o que o Netscape Gold tinha naquela época era mais ou menos assim, ó. Tu ia clicar num, ia vir no menu e ia ter criar nova página. E daí depois que tu clicasse em criar nova página, ele ia ter, em algum lugar que ia ter suas páginas web, e daí tu ia dizer assim, minha postagem web sobre um filme que eu gostei. Aí tu ia escrever o teu review do filme, tu ia botar os teus GIFs do Homem-Aranha lá, tu ia botar o GIF do bebezinho, deixar um livro de assinaturas no final, lembra? Tu ia botar um negocinho que passava embaixo ali com a coisa, e daí tu ia clicar publicar, e daí provavelmente, eu não sei como é que era no Netscape, ele ia hospedar em algum lugar pra ti, já que era pago, talvez fosse até um domínio deles, que tu ia ter o teu site. Então tu meio que não ia ter que ir até algum serviço e tal, e entrar num site ou contratar teu próprio servidor para botar coisa, tu só ia pegar e do teu próprio navegador criar isso. Isso tem um pouco a ver com o quê? Com uma visão meio descentralizada Web3 das coisas. Mas daí nota que esse texto é de 6 anos atrás, né? Embora o Glitch, que seja o site dele, esteja tentando fazer isso, eu não sei se vocês considerariam que estão vendo isso, que isso é uma tendência na internet. Que é uma tendência as pessoas terem a liberdade de criar seus próprios sites que são delas e tem o espacinho delas e é fácil e tá no dedo de todo mundo. Eu acho que não. Não dava pra ele imaginar, por exemplo, que a nova tendência de uns anos pra cá ia ser as IAs generativas e que daí todo mundo ia poder gerar seus próprios vídeos e suas próprias imagens, suas próprias coisas, mas enfim, esse conceito da web aberta, desse tipo de coisa, eu acho que não veio acontecer. Então talvez ele tenha errado na previsão aqui. Ó, incorporação, transclusão ele tá chamando. Ok, este é nerd. Então, mas nós estamos nos nerdola maluco aqui também. Mas vou apenas divulgar. Você deve poder incluir outros sites ou partes de outros sites em suas páginas da web. Claro, podemos fazer isso. Você já viu muitos vídeos do YouTube incorporados em artigos que leu, e à medida que os sites de mídia se voltam para o vídeo, isso se torna cada vez mais comum.
Mas quase nunca você vê uma pequena parte funcional de um site incorporada em outro. Os veteranos talvez se lembrem de quando o Flash dominava a web e as pessoas faziam jogos simples ou peças de arte interativas que seriam então compartilhadas em blogs ou outros sites de mídia. Exceto por uma música ocasional do SoundCloud no Tumblr de alguém, é um cenário sombrio para qualquer um que possa imaginar uma web onde pedaços de sites diferentes são combinados como Legos. No início da internet eu lembro disso. Tinha um site que eu acho que era BraveNet. Deixa eu ver se eu acho, até vou procurar aqui. Mas até hoje são uma empresa de hospedagem. E eles têm um site builder, beleza, eles estão no mesmo negócio hoje. Eu lembro que eu tinha um site no Tripod, que eu acho que depois uma empresa chamada Lycos comprou, ou o contrário, mas eu lembro que era Tripod Lycos uma época, que era um lugar onde... meio que ainda existe. Eu achei que eles tinham falido. Que era um lugar onde tu construía teu site, e no BraveNet tinha, por exemplo, assim, livro de assinatura, medidor de visitas, que eram vários widgets pequenininhos, que eu acho que era JavaScript ou alguma coisa assim, que tu baixava do domínio deles e tu conseguia incluir no teu site. Então é um pouco disso que ele tá pensando. E daí, embora isso meio que exista com serviços que tu inclui, com bibliotecas JavaScript, esse tipo de coisa, eu acho que a internet não funciona mais assim, né? Mas era isso que eu tava tentando lembrar. Mas por que ele tá falando isso, né? Na maioria das vezes, falamos sobre essa funcionalidade como incorporar um widget de um site em outro. Houve até uma breve moda durante o apogeu dos blogs, há mais de uma década, onde as pessoas começaram empresas inteiras em torno da ideia de fazer widgets que seriam compartilhados em blogs ou mesmo em sites de empresas. Isso me lembra do Blogspot, que eu acho que depois virou Blogger, que tinha umas coisas assim. Hoje em dia, esse recurso é usado principalmente para colocar um mapa do Google no site de uma empresa para que você possa encontrar a localização mais próxima. Mas o pessoal da velha teoria do hipertexto tinha ambições mais amplas. Eles pensaram em algum dia poderíamos trazer partes atualizadas e ativas de outros sites para os nossos próprios sites, misturando e combinando dados ou até mesmo aplicativos inteiros conforme necessário. Essa capacidade de incluir parte de uma página web em outra foi chamada de transclusão e permaneceu como um santo graal por décadas. Não há razão para que isso não possa ser feito hoje, especialmente porque a forma como construímos páginas web na era moderna muitas vezes envolve a geração apenas de páginas parciais ou apenas o envio dos dados atualizados em um site específico. Se conseguirmos resolver as preocupações de segurança e desempenho de compartilhamento de dados dessa forma, poderemos resolver uma das maiores promessas não cumpridas da web. Mas então, ele não falou aqui o grande problema que eu acho que nós temos, que infelizmente é o quê? Isso é bom para as empresas? Acho que não. Eu acho que as empresas não iam querer isso. Isso provavelmente não ia ser legal competitivamente. A empresa vai se preocupar que o produto dela, todo o site lá, e um pedacinho específico do site, ele possa ser tirado do contexto e colocado dentro do outro. Ia ser muito foda. O HTML ele é meio que feito para ser dividido em partes, e os estilos CSS funcionariam para isso, e o hipertexto e tal, mas a gente está pensando num negócio que eu acho que é muito futurista. É muito futurista e com a competição capitalista, esse tipo de coisa, que eu não vejo isso acontecendo tão cedo, sabe? Talvez isso vire um hype que nem as Gen AIs, mas acho que não. Mas, de novo, por que eu trouxe esse texto? Porque o meu lado nerdola, que gosta de internet, gosta do aberto, do livre e tal, olha isso e pensa, pô, imagina um futuro assim. Mas por que não dá certo? Não sei. Né? Não sei, eu sei na real, eu sou chato. Essa aqui é o que eu tava falando, ó. Seu próprio site, seu próprio endereço. Este é tão óbvio, mas parece que esquecemos completamente. A web foi desenhada para que todos tivessem seu próprio site, no seu próprio endereço. É claro que as coisas ficaram complicadas desde o início. Era muito difícil administrar seu próprio site, e muito menos seu próprio servidor web. E a relativa escassez de nomes de domínio os tornava caros e difíceis de comprar para todos, né? Então, os endereços eles estão falando. Então, era assim, como você tem que pagar pelo endereço, a maioria das pessoas, quando chegou a web 2.0... preferiram assim, beleza, no Facebook eu tenho facebook.com/, meu nome, no Twitter eu tenho twitter.com/, meu nome, x.com/, meu nome, no Instagram eu tenho um espaço ali, eu não preciso hospedar meus próprios vídeos, eu não preciso hospedar os textos, eu não tenho que fazer nada, então isso acabou transformando a web no quê? Na plataformas fechadas que as pessoas iam lá e colocavam seu conteúdo, ao invés dessa coisa onde, tipo, eu teria o meu próprio espacinho, né? Se você quisesse apenas compartilhar algumas ideias ou conversar com seus amigos ou fazer seu trabalho, gerenciar todo esse incômodo se tornaria um grande problema. E logo uma grande e cara indústria de consultores web surgiu para atender as necessidades de qualquer pessoa que ainda, na verdade, queria ter seu próprio site e tinha o dinheiro para pagá-lo. E daí ele está dizendo isso, né? Ter o seu próprio site virou um negócio de empresa, de quem tem dinheiro e tal, ou de quem tem uma necessidade muito específica. Mas para a pessoa normal não fazia sentido ter o site.
Mas as coisas ficaram muito mais fáceis. Existem muitas ferramentas para construir facilmente um site agora, e muitas delas são gratuitas. E embora as empresas geralmente ainda tenham um site próprio, um indivíduo que tem um site substancial, não apenas um espaço reservado de uma página, é bastante incomum hoje em dia, a menos que seja um especialista em mídia social ou alguém com um livro para vender. Não há razão para que seja assim. Daí eu acho que, assim, por isso que eu gosto de discutir esse texto também, assim. A razão é meio que material, sabe? A internet evoluiu para não permitir esse tipo de coisa. Então existe uma barreira material de como a tecnologia evoluiu, e essa barreira ela não é tecnológica, que eu acho que é o que o texto foca demais na barreira tecnológica. Essa barreira é uma barreira social, uma barreira política, uma barreira material. Não há barreiras técnicas que expliquem por que não podemos compartilhar nossas fotos em nossos sites em vez do Instagram, ou por que não podemos postar memes estúpidos nos nossos próprios endereços da web em vez do Facebook ou Reddit. Existem barreiras sociais, é claro. Se usássemos teimosamente nossos próprios sites agora, nenhum dos nossos familiares ou amigos veria nossas coisas. No entanto, há uma comunidade obstinada de nerds da web trabalhando nesse problema há 1 ou 2 décadas, tentando ver se conseguem que a facilidade e a conveniência de compartilhar no Facebook, no Twitter ou no Instagram funcione em uma rede distribuída onde todos têm seus próprios sites. Daí, de novo, interrompeu o menino. Eu concordo, os nerdola, que são o pessoal do software livre, o pessoal da cultura livre, o pessoal, tipo, visionário da tecnologia, tá trabalhando nisso. Mas eu acho que vocês não deveriam estar trabalhando nisso. Porque, enquanto isso, a gente tá com o mundo em extinção climática, sabe? Temos poucos anos aí e que a gente ainda vai estar tranquilo, viver sem as consequências do apocalipse climático. Nós temos a IA potencialmente vindo para acabar com vários dos empregos que a gente tem. Nós temos movimentos chauvinistas, fascistas de extrema-direita surgindo por todo o mundo, que vão causar uma comoção social, e isso tem a ver com a ansiedade climática, com os problemas climáticos, isso tem a ver com o que vai acontecer no mercado de trabalho, nos empregos. Nós temos o potencial de que aconteçam várias guerras, porque a gente está chegando num momento onde a gente produz muitas coisas, mas a gente não vai ter mercado para vender elas, porque as pessoas estão perdendo seus empregos. Então, tipo, tá acontecendo tudo isso, e daí os nerdola dizem, mas a internet ela não é legal porque a gente ainda não achou a tecnologia certa. Não é isso, sabe? Eu não quero ser injusto demais com o Anil, porque eu achei maneiro esse texto aqui, mas pra mim é por isso que eu me radicalizei. É por isso que foi esse martelo comunista aqui, e é por isso que é tudo vermelho o meu layout, porque eu acho que a solução é política, é organizativa, ela não é tecnológica. Agora, nada disso é simples o suficiente ainda. É para nerds ou, às vezes, não é para ninguém. Mas o mesmo aconteceu com a própria web durante anos, quando ela era jovem. Ele tá dizendo... agora é um pouco difícil tecnicamente isso, que só os nerdola conseguem. Tipo, é o que as críticas, quando eu falo de Linux no canal, sai do esgoto uns haters de Linux, eu não sei porquê, porque... desculpa, GNU Linux. Sai uns haters e dizem, mas só nerd usa essa coisa. É meio que ele tá dizendo aqui. Mas o mesmo aconteceu com a própria web durante anos, quando ela era jovem. Dessa vez sabemos o que está em jogo e podemos imaginar o valor de ter um pequeno pedaço de internet de nossa propriedade sobre o qual temos algum controle. Aí eu acho que é uma baita viagem, porque assim, tipo, seria muito maneiro. Mas, tipo, como isso muda a tua vida? Que tu tem o teu próprio espaço na internet. E outra, se tu é o teu próprio servidor web, sabe? Tu sai de dentro do teu âmago, sabe? Tu come comida e você vira armazenamento web e você vira banda de rede. Tu tem o teu próprio servidor na tua casa que faz, tipo, não, tu ainda vai estar comprando um espaço na nuvem que alguém vai ter que manter, mesmo que tu tenha o teu espaço na internet. Então, por isso que eu acho que é bizarro tu pensar que é um problema técnico e um problema que tu vai solucionar individualmente, porque assim, o que eu imagino? Se a gente fizesse uma revolução socialista e a gente pudesse ter uma soberania tecnológica, desenvolver nossa própria tecnologia, ter mais acesso aos frutos do nosso trabalho, a gente ia ter que fazer o quê? A gente ia ter que pegar e criar algum tipo de empresa governamental e tal, que ia pegar o trabalho dessas pessoas de TI e a gente ia desenvolver uma infraestrutura para ter como objetivo, todo mundo tem que ter acesso à internet, todo mundo tem que ter acesso a essas tecnologias. Mas daí isso está no contexto de desenvolvimento tecnológico da nação, isso daí está no contexto de, tipo, quais as necessidades que a gente tem. Isso está no contexto de que talvez a gente possa estar vivendo uma guerra mundial, a gente pode estar no contexto de que a gente pode estar vivendo uma crise climática. E daí a prioridade é essa, a prioridade é ter um site para todo mundo, sabe? É por isso que eu sempre acho que esse pessoal está colocando a tecnologia na frente das outras coisas. Eles estão olhando que maneiro seria essa tecnologia, tipo, maneiro mesmo, mas vocês já pensaram qual mundo a gente está inserido? Será que é essa a prioridade? Não é impossível que ainda possamos concluir os negócios inacabados que sobraram dos primeiros dias da web. Tenho que imaginar que será divertido e valerá a pena o esforço para, pelo menos, tentar. Tem um outro texto aqui do Medium.com, do Medium.com, que fala sobre a infraestrutura da internet. Esse eu não li.
Mas assim, deixa eu ver. Eu acabei me empolgando. O segundo texto, ele falava sobre os mesmos assuntos e falava sobre algumas coisas a mais técnicas que seria legal ter na internet. Acho que eu não vou entrar no segundo texto, mas eu vou deixar os dois como recomendação. E se foi feito pela mesma pessoa, provavelmente esse da infraestrutura das redes sociais aqui também seja bom. Talvez a gente até pudesse falar, mas eu ia dizer a mesma coisa, provavelmente. Eu ia dizer, olha só, muito legal, Nerdola, mas a gente tem que fazer o comunismo. Entre no carro e vamos fazer o comunismo. Vamos ler o chat um pouco. Se é um pouco da ideia de Styled Components do React. Olha, Potter, eu acho que várias tecnologias, tipo o Flutter também, se não me engano, nem sei se Flutter morreu ainda, mas quando eu vi ele, porque eu não uso essa tecnologia, mas quando eu vi ele era tipo a ideia de ter pequenos componentes, o React também era a ideia de ter pequenos componentes reusáveis. Tudo isso é legal, eu acho que o grande problema da gente não ter essa web plugável que é um Lego é outro, né, que nem eu já falei algumas vezes. Tem sites que bloqueiam print, tipo a Netflix. Eu gostei do Henrique falando quando eu tava falando da dificuldade que é hoje ver como é que os sites funcionam e ver como é que... Sempre pode tirar uma foto de outras maneiras, mas eu gosto de tu lembrar disso, a tentativa de ferrar com até o que não é um padrão aberto, que seria uma imagem, eles não querem te deixar isso. Por isso que print não é aceito como prova judicial, porque eu ensinei vocês a fraudarem todos os prints. Gostaria eu de não estar num NAT CG e abrir um servidor. Tem esse problema, é bem difícil ter o seu próprio servidor em casa. O Potter falou, isso se uma guerra nuclear não acontecer. Em qualquer momento do texto, isso seria um bom comentário, provavelmente. O que virou aquela história de que todo mundo teria um IP fixo com a introdução do IPv6? Eu acho, eu não sei, porque eu não sou especialista e eu não tô nem ligado, então não vou nem tentar chutar, mas eu sei que eu tenho um IPv6 e eu não sei se ele muda, eu imagino que não. Mas outro dia o meu Linux deu um pau ali com alguma coisa e ele parou de aceitar todas as conexões IPv4, só tava aceitando conexões IPv6. E metade de tudo na internet não funcionava. Metade dos softwares do meu computador, metade dos sites da internet não funcionavam porque eu acho que eles não respondiam direito a IPv6. Então, sim, a adoção do IPv6, como é que ela tá indo, chefe? Eu não sei. Ela tá indo mal, eu acho. Um container Cloud Fated não te ajuda a abrir um site, ao menos como conceito teste? Eu não sei o que é Cloud Fated. Boa pergunta. Uma das soluções que tentam fazer isso, não deve ser a única, mas um tempo atrás eu tava olhando uma rede social que é o Scuttlebutt. Eu já falei dele aqui na live algumas vezes. E a ideia do Scuttlebutt é que ele é um sistema descentralizado, onde tu tem um navegador dele que é uma versão... Eu acho que é uma versão do WebKit, com o protocolo dele por cima. E daí quando tu abre, tu vai ver todas as outras instâncias de Scuttlebutt que estão na mesma rede que tu, que seria outros computadores que estão rodando o Scuttlebutt também. Ele é um software que roda no teu computador. E então a ideia seria que, tipo assim, eu tenho o meu navegador Scuttlebutt no meu computador, e eu vou no trabalho e daí tem um outro colega de trabalho que tem. A gente tá na mesma rede. Aí eu tenho os meus sites dentro e ele literalmente no navegador ele tem um treco criar nova página e daí tu digita, fazer upload de arquivos, tudo isso eles ficam no teu computador, mas tu cria, né, no teu ambiente. E daí quando eu tô no trabalho e o meu colega tem Scuttlebutt também, ele vai ver, tá aqui a rede do Lucas. Aí ele vai entrar e vai ver todas as minhas páginas que eu deixei como públicas na rede. Eu vejo todas as páginas dele. Quando ele vai para uma outra rede, que tem uma outra pessoa, C, que também tem Scuttlebutt, a pessoa vai ver a rede dele e a minha que ele baixou também, que era público. Então é uma internet descentralizada. A internet já é descentralizada, né? Mas a ideia do protocolo seria que cada um tem acesso a tudo que ele pegou por último dos outros e tu pode se mover sem ter as redes conectadas o tempo inteiro assim. E o Scuttlebutt funcionava assim, tu só cria um novo site, cria teus arquivos como se fosse teu diário, assim, pensa na homepage como se fosse teu espacinho mesmo que eles estão falando, e daí quando tu se conecta com os outros, eles pegam o teu conteúdo e daí eles vão redistribuindo o teu conteúdo pros outros, né, e tu também. Mas tem outros protocolos que são bem parecidos com isso. Isso é a web descentralizada, a Web3 que o pessoal fala um pouco, tirando a parte das criptomoedas que é uma bosta e foda-se. Pra mim, pode explodir todas as criptomoedas, eu não quero Web3 com isso. O nerd todos têm que entender de uma vez por todas que tudo, absolutamente tudo é política e a ferramenta é só uma consequência do sistema. O YouTube me recomendou um vídeo esses dias nessa vibe. I deleted all my social media and made a website. Eu vi esses dias também um vídeo bem legal, esqueci o nome do youtuber. É um meme, já que eu não lembro o nome de ninguém. Mas que era um menino falando, o Discord é uma coisa muito ruim pra web, porque ele é um espaço fechado. E antes a web era um espaço aberto, de fóruns, sites e tal. E eu concordo, porque ele tá falando que assim, tem várias coisas, como por exemplo, que não é um grupo de discussão, é um lugar para pedir suporte de um software específico.
E daí é um Discord, onde tem os links dentro do Discord e as pessoas conversam ali, ao invés de conversar no espaço aberto, tá ligado? Então o Discord é uma deep web, que o pessoal fala. É um lugar na web que tu meio que pode chegar, mas ele tá escondido das buscas, ele tá escondido das outras coisas. E eu concordo também, mas uma coisa que é frustrante também é que Facebook, Twitter, Insta, TikTok também são deep webs. Tu precisa estar logado pra ver, eles têm total ingerência sobre o conteúdo que tá lá. Tentem procurar um vídeo no TikTok sem usar a busca do TikTok, usando alguma outra rede social. Eles não indexam, tá? Então, tipo, se o TikTok só tirasse a barra de busca, ou o Facebook tirasse a barra de busca, ia ter grandes partes do conteúdo hoje que não ia achar também. Então, acho que o estado da internet, no geral, é desesperador, assim. Mas daí eu sempre digo, eu acho que, eu não sei se a primeira prioridade é curar isso. Eu sempre falo assim, curar isso seria uma consequência da gente dar uma melhorada no nosso sistema de produção. Não precisa nem fazer o socialismo, mas se a gente só conseguisse dar umas porradas no capitalismo, organizar os trabalhadores, a gente ia ter como consequência uma melhora também desse sistema. A gente ia poder vislumbrar uma melhora da internet. Não seria viável ter uma internet P2P, algo parecido com a Deep Web? Não sei se eu entendi, porque na realidade, bom, peer-to-peer é um protocolo específico. A internet, ela já funciona dessa maneira. Tipo, isso é interessante sobre a internet. Ela nunca não foi feita para estar sempre conectada o tempo inteiro. Ela foi feita como um protocolo totalmente descentralizado. Mas, assim, tu fez uma pergunta bem técnica. Eu não sei se realmente a gente poderia ter algum tipo de protocolo de torrent que distribui a internet. Eu não sei. Essas perguntas, elas são para um dia que a gente estiver viajando mais aqui. São para realmente a gente fazer uns brainstorm gigantes. Que eu não sou contra trazer esse tipo de conteúdo no canal, mas eu acho que é bem mais hermético daí do que eu tô trazendo. Achei meio viagem essa Web3, se for no capitalismo vai virar produto, foda-se. Não é nem só isso, Luan Tomasi. A Web3 ela já começa desde o início com a criptomoeda e o token e o pagamento como um pensamento, assim. O HTTP, eu até falei num vídeo que vai sair alguns dias, daqui a pouco no canal, que é sobre a API de pagamentos do Chrome. O HTTP desde o início, né, que é o protocolo da internet, ele tinha a ideia que tu poderia, tipo, fazer pagamentos por transações e daí, por exemplo, pagar para ver um site e isso estaria integrado no protocolo. Mas isso nunca funcionou de verdade. E a Web3, ela, tipo, chega... A ideia é essa. Vamos meter tokens e criptomoedas e essas moedas digitais para criar uma internet onde, tipo, eu vou fazer isso aqui, eu vou pagar um pouco, quando eu entrar nesse site, eu vou transferir uma grana, quando eu fizer essa tarefinha aqui, já vai cair na minha carteira o dinheiro. Então, ela é um negócio, assim, que já vem com um pensamento totalmente capitalista colocado, assim. Claro, tudo que é criado dentro do capitalismo vai ter essa ideologia, mas tipo, o Web3 é gimo, é isso que eu quero dizer. O Discord lembra a forma... Eu também tenho essa sensação, Winter. O ruim é que é uma plataforma fechada. E eu tô falando isso sendo que a Soberana tem um Discord enorme, sabe? Eu sei que é uma coisa que a gente um dia vai lidar com isso, já estamos pensando sobre isso. Mas sim, eu gosto do Discord, na realidade. Eu tenho uma vibe boa. Me lembra até dos tempos de IRC, sei lá. Tem muito fórum que só tem no Discord, daí não aparece no SEO, cercando conhecimento. Pra ver algo no Discord, eu preciso deliberadamente ir no servidor pra ver, exato. E o Reddit se fechou também, então virou outra Deep Web. Esses grandes fechamentos que aconteceram das redes sociais, tem uma outra coisa que eu não falei, que é os modelos de IA generativo, né? Que antes, quando a Web 2 era tudo aberto e vamos roubar dados dos usuários, era muito bom. Aí chegou as empresas de IA e começaram a papar todos os dados da internet aberta, sem pagar nada pras empresas, né? Que são os dados que eles roubaram da gente, beleza, mas começaram a papar e daí criaram só a tecnologia mais valiosa dos últimos tempos, que é uma bolha bizarra que provavelmente vai estourar daqui a pouco ou vai destruir a humanidade quando as IAs se desenvolverem aí. E daí o Reddit disse, quer dizer que vocês estão roubando todos os meus dados, eu vou fechar, sabe? O Twitter fechou, todos os sites estão fechando, então também tem a ver um pouco com isso. Foi o Bruno Hatak que fez o vídeo, sim, Wagner. Obrigado por achar o vídeo sobre o Discord. Existe o I2P, que é tipo uma Deep Web, e se não me engano o Scuttlebutt ou usa esse protocolo, ou é parecido com esse protocolo. Exatamente o que eu tava pensando. Outra coisa é que o Google Search tá tão merda que compensa mais salvar nos favoritos ou usar outro motor de busca. Então isso é uma das coisas que o pessoal tem uma previsão aí, de que se os modelos de linguagem forem tão bons em e ser assistentes e te dar o que tu precisa, e eles começarem a poder citar sites e, sei lá, escrever código pra ti, resolver teus problemas, o Google passa de uma hora pra outra só o paradigma de busca não fazer sentido. Ninguém mais vai usar o Google, sabe? Tipo, quem usar o Google vai ser boomer, tá ligado? Vai ser, tipo, você busca no Google. Não sei, isso é uma das previsões que o pessoal tem. Mas o Google tem muito medo de que isso aconteça. Será que dá pra ligar todos os problemas do capitalismo? Não todos, Henrique. Não todos. Mas eu acho que os problemas que são
ligados ao capitalismo, a gente precisa atacar o capitalismo e fazer uma análise do capitalismo pra ver a solução. É isso que eu acho. Mas eu não gosto, assim, tinha problemas antes do capitalismo e vai ter depois também. E a gente vai ter que resolver eles. Mas eu acho que é importante a gente fazer uma análise que leve o capitalismo em consideração, tá? Excelente leitura, obrigado.